Finalmente! Um episódio com classe. Música. O jornal aberto, a chávena a arrefecer, o gato a fingir que vai escrever. Sabemos fazer letras como pedra brunhosa, sem saber bem o que são. Bem, vou beber uma gasosa. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto, mesmo quando insisto. Ainda existe amor. Parte 4. Há momentos em que o mundo muda de uma forma irreversível, sem aviso e sem nenhum tipo de transição. Num segundo, tudo parece normal e logo de seguida instala-se um medo que não se consegue de maneira alguma nomear. O 11 de setembro de 2001 foi um desses dias. Em Nova York, milhares de pessoas iniciaram a manhã como qualquer outra, sem saber que a realidade que conheciam estava prestes a desaparecer. No 78º andar da Torre Norte do World Trade Center, encontrava-se Michael Higson, um homem cego que trabalhava ali há vários anos. Ele não viu o avião aproximar-se, não viu o impacto nem as chamas, mas sentiu o edifício estremecer de uma forma violenta e ouviu um som que não o confundia com nada conhecido. Ao seu lado estava Roselle, a sua cadela guia, deitada calmamente debaixo da secretária, totalmente alheia ao pânico que começava a instalar-se à sua volta. Esta é a história deles, mas também é uma história sobre confiança, presença e sobrevivência no meio do caos absoluto. O impacto do avião transformou o escritório num espaço irreconhecível. O chão tremia, o ar tornava-se pesado e os sons à volta misturavam-se num coro de gritos, passos apressados e vozes em choque. Michael não via o fumo nem o fogo, mas sentia o medo das pessoas à sua volta, um medo cru e desorganizado que se espalhava rapidamente. Perguntas surgiram, sem resposta, e ninguém parecia saber qual era o caminho certo a seguir. Mas, no meio desta confusão, Roselle manteve-se serena. Quando Michael se levantou, ela levantou-se com ele, sem hesitar, sem puxar, sem mostrar qualquer sinal de stress. Juntos, dirigiram-se para a escada de emergência, conhecida como Stairwell B, e começaram a descer. Eram 78 andares, cerca de 1463 degraus, numa descida longa, extenuante e incerta. À medida que avançavam, o calor aumentava e o ar tornava-se cada vez mais difícil de respirar. Algumas pessoas tropeçavam, outras paravam, vencidas pelo cansaço ou pelo medo. Havia ainda quem desistisse, convencido de que não conseguiria chegar ao fim. Mas Roselle, porém, mantinha um ritmo constante ao guiar Michael com firmeza e tranquilidade, como se aquele fosse apenas mais um percurso do cotidiano. Michael segurava o arnês com confiança. Ele não via a escada, nem a profundidade, nem o perigo que os rodeava, mas sentia algo essencial. Não estava sozinho. A calma da Roselle funcionava como um ponto de ancoragem no meio do caos, e essa serenidade acabou por contagiar outras pessoas. Cerca de 30 seguiram-nos na descida, não por coragem heroica, mas porque a presença de um ser calmo no momento de pânico conseguiu mudar tudo. Quando finalmente chegaram à rua, o cenário era apocalíptico. Cinzas caíam do céu como neve, as sirenes ecoavam por toda a cidade e o ar estava carregado de tensão. Pouco depois, a Torre Sul colapsou.
produzindo um som profundo e devastador que atravessou o corpo de quem o ouviu. Era a confirmação brutal de que tinham saído a tempo, por minutos ou talvez por segundos. Mais tarde, também a Torre Norte, o edifício que tinham acabado de abandonar, ruiu por completo. Roselle nunca soube o que era o 11 de setembro, nem o significado histórico daquele dia. Não sabia o que era terrorismo, nem o conceito de heroísmo. Sabia apenas que o humano dela precisava de sair daquele lugar em segurança e isso foi suficiente. Roselle viveu até 26 de junho de 2011, morrendo tranquilamente anos depois, longe do fumo, do medo e do caos. Ainda assim, a sua presença naquele dia permaneceu gravada na memória de todos. A história de Michael e Roselle foi mais tarde contada no livro Thunderdog, um testemunho de como a confiança absoluta entre dois seres pode fazer a diferença entre o pânico e a sobrevivência. É uma narrativa sobre ligação, treino e uma calma que se manteve quando tudo à volta desmoronava. No meio de uma das maiores tragédias da história moderna, não foi a visão, nem a força, nem a tecnologia que salvou vidas. Foi a confiança. Uma confiança silenciosa, sem discursos, sem gestos grandiosos, construída ao longo de anos e posta à prova num único dia. Esta história lembra-nos de que, quando tudo à nossa volta colapsa e o medo se torna ensurdecedor, sobreviver pode significar algo simples e profundo. Segurar o arnês, dar o próximo passo e confiar em quem caminha conosco, mesmo quando o caminho é invisível. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto, mesmo quando